Muito bem. Então veja, a gente já estabeleceu os dados básicos, né, que nós precisamos para calcular o, a fé induzida nesse caso, tá? E a gente avaliar como que varia o fluxo de campo magnético aqui nesse caso, né? Então veja bem, nesse caso aqui, pessoal, dá para ver, claro, que nós temos todos os dados numéricos necessários, claro, para conseguir calcular todos os elementos ou grandezas físicas que precisamos, tá? Para conseguir entender qual seria o valor, né, no final das contas, desse fluxo magnético e, claro, portanto, da fé induzida. Veja, além disso, claro, eu esqueci mencionar, comentar aqui rápido que a gente vai precisar também, pessoal, do valor do numérico do rádio, né? A gente vai supor que esse rádio aqui é de 1 centímetro, ok? 1 centímetro. Muito bem. Então, veja, se a gente considera agora o fluxo total do campo magnético, a gente vai ter que considerar o fluxo em cada uma dessas espiras, em cada uma dessas voltas, ok? Para conseguir calcular o fluxo total, né, nessas voltas, né, a gente vê que basicamente é a gente pegar o número total de voltas, ok? E multiplicar, né, pelo fluxo de uma única volta nesse caso. Ou seja, vai ficar mais ou menos assim, veja, derivada. Aí a gente vai calcular o fluxo transversal, né, para uma única volta, que vai ser o valor do campo magnético vezes a área, né, gente? Ok? Claro, eh, esse produto do valor do campo magnético vezes a área vai ser apenas, pessoal, para uma única espira, uma única volta. Para considerar todas elas, basta a gente simplesmente fazer o produto delas, né? Pelo número total de voltas que a gente tem, ou seja, NBA, ok? E isso, claro, tem que estar derivado em relação ao tempo. Agora veja, dito isso, nós podemos, claro, calcular esse valor final colocando menos, né? O número de voltas, por exemplo, tá? E o valor da área, né? Que a gente vai colocar como constante, né? E a variação do campo magnético em relação ao tempo, ok? Pessoal, agora é só substituir os números. Então, veja, a gente vai ter menos, o número de voltas são 200 voltas, tá? A gente vai ter que colocar também o número, a área, né, que vai ser desculpa, pi, vezes 1 centímetro ao quadrado, né? 1 centímetro ao quadrado. Muito bem. Opa, coloquei metros, 1 centímetro ao quadrado, né? Muito bem, vezes a variação do campo magnético. Agora sim, a gente, como temos os dados de um valor inicial e um valor final, a gente poderia pegar, por exemplo, o valor final do campo magnético menos o valor inicial, né? Então, tipo, 0 teslas, tá? Menos 0,8 teslas, ok? E dividir, claro, pelo tempo total, ou seja, delta T, que no total, esse tempo que passou nessa variação de campo magnético é também de 0,8 segundos, tá? Agora a gente só tem que fazer a conta e vamos obter, claro, o valor da fenda induzida ao longo dessa bobina. Ou seja, quando nós temos um campo magnético variável ao longo dessa bobina, o que vai acontecer, pessoal, no final das contas, é que a gente vai produzir corrente, ok? Ou seja, a gente vai ter uma resposta que vai ser, claro, primeiro uma DDP, uma força eletromotriz induzida, ok? E essa força eletromotriz vai se traduzir, no final das contas, em uma corrente efetiva que a gente pode, de fato, usar, né, em dispositivos tecnológicos. Essa seria a ideia. Não sei se você tem alguma dúvida em relação a esse segundo exemplo. Professor, eu tenho Pode uma falar. dúvida a respeito da unidade de medida da área, porque você usou centímetros, sendo que o tempo está em segundo. Tudo bem ficar centímetro por segundo?
Que eu estou Assim, pensando aqui um pouco na questão, por exemplo, se fosse só velocidade, geralmente é metros por segundo. ok, é ótimo esse assunto que você coloca, né? Porque, claro, vamos ver. A gente poderia achar o resultado em centímetros por segundo, não faz mal, né? Não é um problema, na verdade. Só que, claro, para ser consistentes com o Sistema Internacional de Unidades, a gente deveria, claro, sim, colocar em metros, né? Então, vamos lá. Se a gente faz isso e coloca agora esse resultado em metros, só a gente tem que considerar, né, pessoal, que de forma geral, né, 0, cadê? Isso, 0,01 metros é 1 centímetro, não é? Ou seja, isso aqui é 10 a menos 2, né, metros, ok? Ao quadrado vai ser 10 a menos 4, né? Então, na verdade, vai ser π elevado vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado, ok? E essa vai ser a resposta, tá? Muito obrigado, Tadeu. Tem a gente que considerar as unidades e colocar de forma certa, sim, com certeza. Não sei se alguém tem alguma outra dúvida, alguma outra pergunta. Não? Ok. Se não, pessoal, a gente agora vai fazer agora, claro, alguns exercícios mais complexos, né? Mais complicadinhos, mais difíceis, claro, porque certamente o tipo de problema que a gente vai ter em sala de aula, e claro, de fato na prova, é sim um pouquinho mais complexo. Então, eu vou pegar não sei se finalmente, Tainá, você compartilhou os exercícios que a gente tinha da professora Dualni com todo mundo. Ok. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, veja. Podemos fazer o último exercício, ok? Mas antes, eu vou fazer um exemplo 2 que eu acho muito relevante, ok? E e que já apareceu, de fato, na turma do noturno, no quadrimestre passado, na verdade, o quadrimestre 3 do ano passado, em fenômenos eletromagnéticos, ok? Então, veja, esse exemplo 2 aqui, eu vou... Professor, Oi? só uma última coisa. Pode O falar. FEM, qual que é a unidade dele? Como é que fica no final a unidade que eu Vamos lá, utilizo? vou recuperar aqui o whiteboard. Bom, assim, a princípio são volts, né? As Ah, unidades bom, são tá. volts. E a gente, é uma ótima pergunta, né? Porque a gente tem que ter cuidado, né? Que esses volts que vão aparecer aí como unidades finais, tá? Eles vão ser teslas, tá? Vezes metros ao quadrado, né? Dividido por segundo, ok? Essas unidades, no final das contas, elas correspondem com volts, assim, deveriam corresponder, na verdade, na prática, com volts, ok? Essa é a ideia. Muito bem. Pessoal, tem um outro exercício que, se vocês em algum momento tiveram a oportunidade de olhar vamos dizer, os problemas que já apareceram em algumas provas anteriores, vocês vão reconhecer aqui. A ideia é a seguinte: a gente tem um quadro, né, tipo um circuito, uma espira, né? E essa espira tem comprimento, né? Um lado de tamanho A e outro lado de tamanho B, ok? E essa espiral aí está se movimentando para a direita com uma certa velocidade, tá bom? Essa é a ideia, tá? Só que em algum momento essa espira ela vai entrar numa região com campo magnético, ou seja, vamos supor, tá, que por acaso da vida esse campo magnético aqui, ele
existe, mas apenas numa região do espaço, ok? Por exemplo, vamos ver se eu consigo fazer um pouco melhor. Nossa, agora que eu não tenho mais o, a versão premium, eu não consigo colocar cores aqui em cima, mas tudo bem. Não sei se dá para ver, pessoal. Vocês conseguem ver a ideia aí ou não? Então, lembrando, né? Sim, Perfeito. Lembrando que aqui nessa região, tá? Toda essa região do lado direito, a gente tem, olha só, que toda essa região aqui tem um campo magnético, pessoal, entrando aqui na tela, tá? Em toda essa região aqui tem um campo magnético entrando. Só que, curiosamente, é apenas nessa região aqui, ou seja, em outra região do espaço não tem campo magnético. É só aí. Como a gente consegue fazer isso? Por exemplo, que a gente tem as caras de um ímã apenas nessa região aí. Tipo, tem uma cara de um ímã aqui, outra detrás, né? E a gente consegue gerar um campo magnético apenas nessa região aí do espaço, ok? Então, só que a espira aqui retangular, ela está entrando nessa região do campo magnético. Essa é a ideia. Esse campo magnético, ele está de novo no Z, só que agora, claro, ele está ao longo do Z positivo, ou seja, ele está saindo, por exemplo, né, do quadro, tá bom? E assim, eu vou ler o enunciado, diz, considere uma espira retangular condutora de lados A e B, inicialmente fora de uma região onde existe um campo magnético uniforme orientado perpendicularmente ao plano da aspira. A aspira se move com velocidade constante v, de modo a penetrar perpendicularmente nessa região de campo. Veja a figura que a gente tem aqui, né? A resistência total do circuito da aspira é R, ou seja, o próprio fio condutor que forma a aspira aqui tem uma resistência total de R. E a primeira pergunta é: determine o fluxo magnético através da aspira em função do tempo, desde o instante em que a aspira começa a entrar na região do campo até estar totalmente inserida, ok? Então, a ideia, né, pessoal, é que, claro, essa aspira está se movimentando para a direita, né? E veja bem, inicialmente, claro, ela não tem um fluxo magnético, só que o fluxo magnético começa a aparecer, tá? Começa a ser importante, né? Quando ela começa a entrar em contato com o campo magnético. Então, a pergunta é aqui, nesse caso, já participou Tainá, Tadeu e Ravana. Qual é a condição que está levando agora, nesse cenário, nesse exercício, para gerar e produzir uma FEM induzida, né? Ravana, o que você acha, por favor? Eu acho que nesse caso também é a variação do campo, né? É a variação do campo, ou seja, é o campo que está mudando nesse caso. Por quê? É que eu penso que conforme essa espira vai entrando, vai ter uma variação do campo magnético dela, que antes não tinha e agora vai ter, vai começar a ter. Ok, ok, entendi. Então veja, aqui, Ravana, você tem que repensar um pouco, ok, com calma, porque veja, nós temos que, em geral, o campo magnético que a gente considera, ok, como aquele campo que interage com o sistema, a corrente, na verdade, ou aquele bobina, o que seja, né? Ele é um campo magnético externo, tá bom? O que que significa isso? Que é um campo magnético que está sendo gerado por outra fonte arbitrária que não está representada no problema. Por exemplo, no caso da bobina anterior, era um campo magnético externo, tá? Que curiosamente ele mudava com o tempo, ok? Agora, a gente tem um campo magnético constante numa região do espaço, ou seja, existe algum elemento exterior ao problema, tá? Que a gente não está enxergando,
tá? Que produz esse campo magnético para a gente, na verdade, tanto faz, ok? E, né, ele está sempre aí, sempre é o mesmo. Então, se você tivesse que pensar, será que o campo magnético externo, ele muda, né? A resposta nesse caso, Havana, seria não. Ele não está mudando, eh, eh, né, o valor do campo magnético, ok? E o que está acontecendo, na verdade, é que a Spira está entrando dentro dessa região, ok? Então veja bem, se a gente desenha de novo essa Spira aqui embaixo, né? A gente repete essa figura, só que vamos supor que agora ela já se mexeu um pouquinho para a direita, por exemplo, assim, né? Ela já se mexeu um pouquinho para cá, por exemplo. Vamos supor que ela entrou um pouquinho na região, né, do campo magnético. Então, veja, a gente ainda tem lá, né, essa região aí do campo magnético, só que, claro, agora a espira, né, ela já está um pouquinho, né, em cima dessa região. Será que a área que a gente tem aqui é constante, é a mesma área? Ou será que essa área muda? Havana. A área muda. A área muda. Exatamente. Então, Professor, mas eu ainda não consigo entender como que o campo continua constante. ok. É porque o campo, Havana, nesse caso, é o campo, né, é, que existe lá no espaço. Ele está sendo gerado por outra fonte, tipo um ímã que a gente colocou aí, tá bom? É um ímã que está agindo nessa região do espaço. E, e a gente sabe que o valor do campo magnético vai depender, na verdade, da fonte que gerou o campo magnético. Esse campo magnético que está aí não tem nada a ver com a aspira que está entrando nele. A aspira é tipo esse elemento externo ou esse elemento adicional que aparece nessa região do campo. É como quando a gente tem, por exemplo, um campo elétrico gerado por uma carga, ok? E a gente coloca uma outra carga no espaço, claro, ela vai sentir o campo elétrico gerado pela primeira carga que a gente tinha, não é? Só que ela não vai modificar esse campo elétrico gerado por essa carga, porque o campo elétrico é uma propriedade intrínseca daquela carga. Aqui você poderia pensar que existe uma corrente em outro lugar, tá? Longe, por exemplo, que está gerando esse campo magnético nessa região, tá? E pronto. Esse campo magnético nessa região vai depender unicamente da fonte que gera o campo magnético, que não é essa espira que está entrando aí. Essa espira não é a fonte desse campo magnético. Esse campo magnético não tem relação nenhuma com essa espira que está entrando. Faz sentido? Sim, agora eu entendi, Ok, professor. muito bem. Obrigada. Imagina. Só para responder a pergunta da Ariane, Ariane, eu não tenho um PDF com as perguntas específicas, tá? Estou pegando exemplos das provas dos anos passados para resolver, ok? Ah, Mas ok, professor. agora eu vou, depois de terminar esse exemplo, aí eu vou pegar aquele PDF que a Tainá ou talvez o Gabriel compartilharam com vocês e a gente vai fazer o último exercício que está aí, que na verdade é muito parecido com o que a gente fez já na sala de aula, ok? Muito Ok, que bem. eu pensei que você já estava tocando, seguindo esse PDF que está Não, não, explicado. ainda não, ainda não. Daqui a pouquinho, tá bom? Então veja, pessoal, muito bem. A gente tem já, né, aqui os ingredientes prontos. A Havana falou, bom, a área está mudando, né? Como que está mudando a área? Bom, a área, gente, veja bem, sempre vai ser o seguinte: a área que entra em contato aí vai ser o valor da altura, ou seja, B. Só que a base que entra aqui vai ser diferente, né? Essa base poderia ser um pedacinho apenas aqui, por exemplo, quando está em cima, poderia ser um pedacinho maior e vai ir mudando, né? Na verdade, essa área a gente pode colocar como X, tá? E claro, olha, quando a espira está completamente dentro da região do campo magnético, é claro que no final, vamos colocar assim no final, né? Esse x, tá, tem que ser igual a A. Ou seja, quando a espira está completamente em cima, vamos supor, tipo aqui assim, então o x, né, vai ser igual a A.
Só que quando a espira, por exemplo, ainda não entrou completamente e ela está, por exemplo, aqui assim, o tanto que ela está, que ela entrou, o tanto de área que está em contato com o campo magnético, né, é X, que curiosamente, claro, é menor do que o total, do que A. Faz sentido isso, Havana? Sim, Perfeito. Certeza? Pode perguntar, por favor. certeza. Tá bom, perfeito. Ótimo. Então veja, pessoal, é claro que esse x no final é A, só que o x ele vai depender, pessoal, claro, da velocidade, que é constante. E quando nós temos velocidade constante, né, a gente, curiosamente, tem uma equação muito simples para relacionar, né, velocidade e distância percorrida. Ou seja, esse x aí vai ser, claro, velocidade vezes tempo, né? Nesse caso específico, olha só, porque a velocidade é constante, tá bom? Muito bem. O que que significa isso no final das contas? Que se a gente tem que resolver, por exemplo, o item A, que é encontrar o fluxo de campo magnético, tá? A gente sabe que esse fluxo de campo magnético vai ser a integral de B, né, vezes A. O B a gente sabe que é um campo magnético constante, né? Que ele não muda, ok? Então a gente vai ter apenas a integral dessa área, né? Que vai ser, claro, o campo magnético vezes a própria área. Só que o campo magnético vezes a área, né? Vai ser, claro, o valor da altura da espira vezes o x, ok? Só que a gente já mostrou que esse x, pessoal, né? Vai ser, na verdade, velocidade vezes tempo, ok? E pronto, encontramos, olha só, o fluxo de campo magnético, pessoal, nesse caso aí. E olha só, vocês não vão acreditar, esse item no ano passado valia 10 pontos, ou seja, o total desse item era 10 pontos, tá bom? E veja que é bem tranquilo, na verdade. Só que tem que pensar, Havana, essa parte aí tem esse truque, né, da gente considerar o que está variando, a área ou o campo magnético, tá bom? Aí onde mora, vamos dizer, o truque para a gente conseguir avançar e fazer de uma forma adequada, ok? Faz sentido isso? Sim, Perfeito. O item B, ele diz assim, veja. Usando a lei de Faraday, calcule a força eletromotriz induzida durante o intervalo em que a espira está entrando na região do campo, ok? Escreva também a corrente induzida aí, né? Assumindo o sentido convencional positivo. É o que diz o, o exercício, tá? Então, agora, essa parte também são 10 pontos, ok? E a gente sabe que a força eletromotriz induzida nesse caso, tá? Vai ser apenas a derivada do fluxo do campo magnético em relação ao tempo, ok? A gente já calculou o fluxo de campo magnético. Então, nós devemos apenas derivar o que a gente já encontrou, olha só, no exercício, no item anterior, né? Em relação ao tempo aqui. Muito bem. O dt indica a variável em relação à qual a gente está derivando, que seria o tempo. Ou seja, tudo aquilo que não seja t, nesse caso aqui, é constante. A velocidade é constante, a altura da espira é constante, o campo magnético é constante. O que significa que a gente tem, na verdade, pessoal, veja bem, eu vou tirar do sinal da derivada todas essas coisas, tá? E vai ficar basicamente a derivada de t em relação a t, que é quanto, nesse caso? Bom, a derivada de uma variável em relação a ela mesma é um, né, gente? É simplesmente um. Isso significa, no final das contas, que o resultado vai ser menos o valor do campo magnético vezes a altura vezes a velocidade. E pronto, terminamos. Ok? Alguma dúvida até aí? Não? Muito bem. Pessoal, o último item pergunta para a gente indicar. Ah, esqueci de falar. Esse item B também pede para a gente calcular a corrente, né? Em função, claro,
dos dados que a gente já tem, né? Então, veja, a corrente aqui, pessoal, né? A corrente, nós aprendimos em sala de aula, né? Que é basicamente voltagem, né? Ou valor, opa, da fé induzida, o valor absoluto, ou seja, esquecendo o menos, dividido pela resistência, ok? O valor que a gente calculou vai ser o valor do campo magnético, a altura, a velocidade do movimento, dividido pela resistência. E pronto. No item C, ele pede para a gente, o exercício pede para a gente indicar o sentido daquela corrente, ou seja, a corrente aqui nessa espira azul que aparece aqui está nesse sentido aqui, ou será que ela está no sentido contrário, ok? O que a gente sabe é que a corrente vai ter o sentido tal, né, que ela vai gerar uma força magnética, ou seja, desculpa, ela vai sentir uma força magnética que vai fazer resistência ao movimento. Ou seja, em outras palavras, pessoal, a ideia é que a força magnética que aparece aqui, ela tem que ser tal que ela vai ter que se opor ou fazer oposição ao movimento. Ela vai ter que estar aqui para a esquerda nesse caso, ok? Então a pergunta é, qual deveria ser o sentido da corrente aqui para que a força magnética esteja orientada para a esquerda? E aí, vamos ver, já perguntei para Tainá, Tadeu, Ravana, é a vez do Otávio. Otávio, tudo bom? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. O sentido da força magnética, né? Ah, Isso, seria para a esquerda, né? isso, a força magnética pela esquerda. Perfeito. Agora, Otávio, a pergunta é, se a força magnética, ou seja, esse vetor vermelho está para a esquerda, a corrente que passa através dessa espira deveria estar orientada em que sentido? Ou seja, a pergunta é, ela, veja bem, ela vai estar fazendo isso aqui, né, nesse sentido, né? Ou ela vai estar orientada no sentido contrário. A corrente vai estar em qual sentido? Para cá, né? Ou para cá? Ou seja, dando voltas assim ou fazendo o sentido contrário? É a pergunta. Sabendo já, claro, né, É Otávio, que a força sentido magnética anti-horário. anti-horário, como você sabe? Eu fiz a regra da mão direita. Perfeito, muito bem. Então veja, a gente sabe que a força magnética, né, vai ser, claro, o comprimento, né, vezes a corrente, claro, vezes o campo magnético, né? Como o Otávio falou, a gente já pode inferir, né, talvez pela regra da mão direita, né, que tem que estar no sentido anti-horário, ou seja, como o vetor verde que a gente desenhou inicialmente. Mas dá para conferir aqui, pessoal, né, necessariamente o sentido da corrente. Por quê? Porque a gente sabe que essa corrente está no Y, então eu vou fazer assim, veja, I, J, K, eu vou colocar aqui a corrente, a gente sabe que está no Y, então eu vou colocar assim, veja, I, e eu, pessoal, não vou ainda, né, colocar aqui o sinal, ele poderia ser mais ou menos, né, mas a gente sabe que está ao longo do eixo Y. O campo magnético, ele está no eixo Z, não é? Ok, então veja, para que o produto total seja eh, o resultado, né, seja negativo, ou seja, esteja para a esquerda, o valor do i tem que ser aqui positivo, porque mais vezes menos fica menos, ok? O que significa basicamente, pessoal, tá? Que a gente vai ter, olha só, menos i vezes b vezes L como a força magnética, ok? E veja bem que I está num sentido positivo no Y, ou seja, para cima, como, claro, o Otávio já tinha falado. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, veja, a gente demorou 10 minutos fazendo esse exercício, tá bom? Ele caiu na prova do ano passado que eu apliquei nos meus alunos. E eu fiquei muito impressionado, tá? Que poucas pessoas conseguiram fazer. Então a gente vê que não é porque matematicamente seja muito complexo, né?
Mas como a Havana comentou agora, é porque tem aqueles detalhes dos conceitos. Então eu espero que com essa discussão que a gente fez agora, esses conceitos fiquem mais claros e vocês consigam visualizar esse exercício como alguma coisa que, embora tenha claro alguns detalhes, não é matematicamente muito complexo, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade para perguntar, por favor. Você sabe que a força magnética está no sentido para a esquerda. Ok. Quem falou? Lucas. Lucas, Ok, Lucas, ótimo. Lucas, porque a gente comentou em sala de aula, né, e eu vou reforçar aqui, que há uma ideia fundamental, tá? E é que a gente não pode gerar corrente elétrica de forma perpétua, ok? Essa lei, né, na verdade, é a lei de Lenz, tá? E ela não está descrita dessa forma. Na verdade, a ideia fundamental é que vai aparecer uma corrente e o sentido da corrente que vai aparecer aqui, tá? Vai ser tal que, olha só, a corrente vai gerar oposição ao movimento. Ela vai gerar inércia a esse movimento. Em outras palavras, a ideia é que sempre, por lei, o sentido da corrente vai ser tal que a força magnética vai ser contra o movimento da espira. Ok? Faz sentido? Essa é a ideia, ok? Mais ou menos, Lucas. Não sei se respondi a pergunta. respondeu sim, obrigado, professor. Ok, ótimo, muito bom. Pessoal, eu acho que a gente tem 7 minutos agora. Eu acho que a gente consegue fazer a mesma coisa. Colocar de novo um outro exercício, né? Estabelecer um outro problema, tá? Então eu vou criar mais uma página aqui, ok? Em branco. Ok? E a gente vai fazer outro. Agora sim, vamos a pegar aqueles exercícios que a gente tem na lista que foi compartilhar com vocês, tá bom? Eh, vamos lá. Então, eu vou começar, claro, com o último problema. O último exercício, ok? Ele olha só, é muito parecido com o que a gente fez em sala de aula. De fato, é o exemplo um que a gente fez aqui, não é? Dista, tá. Ok, vamos lá. Então, já participou a Tainá, Tadeu, Ravana, Otávio, e a pessoa que segue na lista é a Michele. Michele, tudo bem? Tudo bem, professor? Ótimo. Michele, você tem aquela lista que a Tainá compartilhou com vocês? Sim, Ok. Você pode ver a Q3, por favor, que aparece aí? só um minutinho, deixa eu abrir Ok. aqui. Abri aqui. Muito bem. Ótimo. Não sei se você consegue ver, Michele, que os exercícios, esse exercício Q3 que aparece aí, é basicamente o primeiro exemplo que a gente discutiu aqui, que a gente fez em sala de aula, na verdade. Sim. É um exemplo canônico que aparece nas provas, por isso que a professora preparou esse, né? Porque, na verdade, ele tem muita cara dos exercícios que a gente tem em geral nas provas, tá? Uhum. Muito bem. Então, veja, a mesma configuração que a gente estudou. Você consegue, por favor, ler o item A desse exercício? Sim, determine a força eletromotriz induzida na barra e a corrente elétrica que percorre o circuito imediatamente após o lançamento. Indique Muito o sentido da corrente induzida. perfeito. Se você tivesse que fazer esse problema, como você faria? Ah, primeiro, hum, ver aquela questão da área, né? Ok. E aí, nesse caso, qual seria a resposta? A área agora seria L vezes X. Ok, muito bem. A gente teria a variação da área, Aham, quanto acho que o campo seria constante. perfeito, muito bem. Então, eu vou fazer só o desenho aqui rapidinho, pessoal. É assim, veja, a gente tem aqui uma resistência, né? Opa, a gente tem aqui a resistência, né? Nós temos aqui essa barra metálica. A do senhor não vai ficar legal porque eu vou fazer rápido para aproveitar esses 4 minutos que a gente tem aqui, ok? E claro, a gente tem uma velocidade para cá, para a direita, né? Tem o valor do campo magnético que está saindo, nesse caso aqui,
da tela, e a gente já sabe que a corrente que vai circular aqui tem esse sentido, tá ok? O total, como falou a Havana, a Michelle, desculpa, é ele aqui, tá bom? E claro, pessoal, a gente tem que se preocupar por esse x aqui, né? Essa distância. Então, veja bem, se nós temos que calcular a fé induzida, né, a força eletromotriz, pessoal, basicamente a derivada do fluxo magnético, né, em relação ao tempo. O fluxo magnético, de forma geral, em geral, ele é, pessoal, apenas o produto do campo magnético vezes a área. Em geral é isso só, ok? Claro, a gente tem que ter cuidado porque às vezes, né, a gente teria que pegar pequenos pedacinhos de área e tal para calcular o total, mas não tem um exercício, nenhuma prova que vai pedir isso, na verdade. Então não é mandatório, não se preocupem, ok? A gente pode usar isso quase que direto aqui, tá bom? Muito bem. Então veja, isso significa que a gente pode, né, calcular essa fé induzida como a gente já fez antes, pessoal. Basicamente estou repetindo a mesma coisa, né? Então veja, menos, né, a derivada, claro, do fluxo magnético, que como já foi falado, vai ser B vezes A, né, em relação ao tempo. A gente sabe que o campo magnético é constante, né? Então ele sai da derivada e fica, olha só, derivada da área em relação ao tempo. Só que o que que é área? Como a Michelle falou, vai ser o comprimento da barra ou do fio condutor vezes o x. Então a gente tem exatamente o mesmo resultado que a gente já calculou antes, né? Que vai ser BL, né? Vezes dx vezes dt, ok? Muito bem, ou seja, menos B vezes L vezes velocidade. E pronto, terminamos. Aí, claro, ele diz, indique, calcule a corrente que percorre no circuito e indique o sentido. Então, claro, para a corrente, né, se a gente quer, eu vou trocar de cor aqui, de novo, a gente tem que fazer da mesma forma que nós já sabemos, né, pessoal? Eu vou só trocar de cor aqui para conseguir continuar, tá? Então, a corrente vai ser, né, o, essa força eletromotriz dividido pela resistência, né? Ou seja, B vezes L vezes V dividido por R. O exercício, curiosamente, já indica o sentido da corrente, ou seja, vai ser uma corrente para cima, como a gente já falou aqui no caso anterior, né? E pronto, perfeito. Agora diz, determine um módulo de direção da força magnética que atua sobre a barra, ok? Mostre que essa força é oposta ao movimento da barra. Pessoal, esse item B também é uma coisa que a gente já fez e agora vai fechar essa ligação, né? E vocês vão entrar de novo, pessoal. Eu vou ficar atento para aceitar a todo mundo aqui, né? Que consiga entrar assim que a gente termine essa ligação, né? Certamente, pessoal, temos que apenas usar o que já sabemos e pronto. Aqui dá para ver usando apenas a regra da mão direita, né, ou eventualmente o sentido do campo magnético, né, como que vai ser essa força eletromotriz induzida, né? E a ideia, claro, gente, é que ela vai ficar no sentido oposto, né, ao movimento dessa barra, né? Então vai ficar assim, ao longo do X. E pronto, ok? Pessoal,